nova revista Quarto de Milha traz um verdadeiro balanço do desempenho da raça durante o ano de 2018. Saiba quais animais foram destaque nas mais variadas modalidades, os competidores mais pontuados e os números dos leilões realizados. Veja também o calendário de eventos oficiais da BQM para 2019. Saiba tudo sobre o cavalo da família brasileira da revista Quarto de Milha. E na próxima edição, não perca o caderno especial sobre a Partação 2019. Reserve agora mesmo a sua publicidade na revista oficial da BQM e assine pelo telefone ou pelo e-mail. Está disponível na ferramenta de serviços online da BQM a emissão do atestado veterinário para coleta e transferência de embrião para inspetores e médicos veterinários. Antes, o documento precisava ser enviado ao departamento de Studbook da associação, através de documentação física ou por e-mail. A nova plataforma é destinada somente aos profissionais comprovadamente habilitados e cadastrados junto ao Studbook. De posse da sua identificação, que seria a carteirinha de CRMV, ele pode tirar uma foto facilmente, né, para o celular, ou até mesmo escanear esse documento. Está se cadastrando no nosso site, né, oficial, e informando todos os seus dados pessoais e anexando esse documento para que a gente possa avaliar e já oficializar ele como emissor desse documento para a gente. E vale lembrar, quem não envia o documento fica em pendência com a BQM. Entre no site agora mesmo e cadastre-se. Olá, seja bem-vindo à TV Quarto de Milha. Nosso programa hoje está recheado de emoções. Foi durante o primeiro evento do ano da ABQM, o Hall da Fama e o ABQM Awards. Histórias e emoções. Você confere agora. Vamos conhecer a história de uma criadora que dedicou 30 anos de sua vida à criação de animais quarto de milha. Criadores apaixonados pela raça e que transformaram a BQM no que é hoje. O presidente que foi eleito pela raça com mais de 94% dos votos. E uma reportagem especial sobre a temporada de eventos que iremos ter neste ano de 2019. Fique com a gente, a TV Quarto de Milha está no ar. Falando sobre as homenagens do 9º Hall da Fama à BQM, vamos conhecer um pouco da história de cada um dos homenageados com entrevistas especiais realizadas no momento em que ficaram sabendo da premiação. Agora, a história de uma criadora que dedicou 30 anos de sua vida à criação de animais quarto de milha. Planos para o futuro mudaram de rumo e mesmo com essa mudança, ela jamais estará longe das pistas. Contemplada no 9º Hall da Fama, conheça um pouco sobre Sandra Navarro. Quando eu pedi para o Navarro que eu não queria parar de trabalhar, porque eu sempre trabalhei na minha vida, e depois de casada, eu já tinha montado a casa, estava tudo em ordem, funcionando, aí eu queria fazer alguma coisa. Nesta época ela ainda não sabia, mas no futuro dedicaria 30 anos de sua vida à criação de animais quarto de milha e teria encontrado felicidade e realização nesta tarefa de amor. Interessada pelos cavalos, Sandra encontrou um jeitinho de convencer o marido a trocar a tropa de animais de sua fazenda no Mato Grosso. Na época, as fazendas do Navarro no Mato Grosso estavam precisando de renovar a tropa.
E eu pedi para ele que me deixasse, então, criar cavalo, só até renovar a tropa. Eu lidaria com os cavalos só até renovar a tropa das fazendas, a tropa de serviço. E com isso a gente comprou a desmama não, já eram potros de 2, 3 anos, da usina, os mestiços produzidos pelo Dr. Rudney Atala. E aí começou. Em 1990, compraram a primeira égua importada. A partir daí, venderam quase todos os animais mestiços e investiram em coberturas. E no meio disso tudo, o Aras fez uma aquisição mais do que especial, inesquecível e recordada com muita emoção pela criadora. Nós já tínhamos comprado várias éguas puras e merecia, já era hora de ter um garanhão. Aí eu comentei com o Eduardo Ribeiro que eu queria um garanhão. E eu, inclusive, fui ver. Na época, o Doc Safari com o Dr. Hélio Dente Negrão. E ele dispunha dos potros, mas do cavalo não. E eu precisava do garanhão. Aí o Eduardo me sugeriu assim: Sandra, por que você não compra o Quistudemum? Pode ser que o Antônio José venda. Porque o Antônio José comprava. As tropas que eu fazia de mestiço, ele comprava. Mandava domadinho, tinha burro, tinha mula, cavalo, todos castrados, óbvio. E ele era consumidor dessa tropa. Aí a gente ligou para ele e nós marcamos já no domingo seguinte para nos encontrarmos na fazenda que ele tem aqui no Pontal do Paranapanema. E no domingo nós fomos lá para ver a tropa. Ele virou e falou assim: esse cavalo eu não venderia para qualquer pessoa. Ele falou assim: mas para você eu vendo. Quistudemum é a verdadeira estrela do Tinca-Mighty Ranch. É o garanhão que fez a base do plantel da criadora. Kiss já ganhou dezenas de ABQM Awards, premiação anual dada aos melhores da temporada. E tem ainda um título nobre. Ele foi eternizado no Hall da Fama ABQM, reconhecimento dado a animais que fizeram história na raça quarto de milha. Por tudo que ele representa para o rancho, é sempre uma grande emoção para a Sandra falar sobre Kiss. E aí começa uma história de duas almas tão intrínseca que às vezes eu não sei se eu sou a Sandra do Tinca-Mighty ou a Sandra do Quistudemum ou o Quistudemum da Sandra. Então é uma coisa assim que eu não aparto muito. Eu te contei até a hora que chegou a tropa aqui. Daqui por diante fomos nós dois com todas as éguas, com todos os méritos das belíssimas receptoras da minha casa, que com certeza a vida inteira fizeram muito a diferença para que eu também chegasse a ser merecedora desse título já. A história, vivida pelos dois e narrada com tanto carinho por Sandra, não terá fim. Em 2018, a vida da criadora mudou de rumo. Sandra decidiu deixar a criação para se dedicar a outros projetos. Mas Kiss estará recebendo os cuidados de sua fiel criadora até o último dia de sua vida. Agora, com o encerramento do Aras, ele continua comigo. A princípio eu tinha dito que ele ia embora para minha casa. Eu tenho uma área grande na minha casa, eu construiria a bainha dele lá. Mas aí eu repensei e não tive coragem de tirá-lo do piquete, onde ele vive desde 14 de outubro de 94. Eu não tive coragem. Então, eu conversei com o novo proprietário do Aras, o piquete dele fica intacto, a baia dele fica intacta, até o dia que ele partir. Venho para cá todos os dias, estou a 15 quilômetros dele, então ele vai continuar no piquete dele e na baia dele até o dia da partida. Sandra e Kiss é a história provada do amor do criador pela criação. O que os dois viveram juntos estará para sempre guardado na memória. É verdadeiro, é companheirismo, é amizade entre o animal e o ser humano. Os 30 anos de dedicação a esses animais eternizaram Sandra Navarro no 9º Hall da Fama ABQM. Eu me acho tão jovem ainda. 30 anos é
pouco perto de tantos outros criadores tão importantes que já tinham na época quando eu comecei. Mas fico extremamente feliz por estar recebendo esse prêmio em vida, por eu ter, se Deus quiser, mais muitos anos para curtir essa premiação máxima de uma associação que é você ser reconhecida e eternizada no Hall da Fama. E mesmo com novas metas e sonhos, Sandra deixa um recado. Bom, eu preciso dizer que deixar eu não vou conseguir nunca, né? Eu sou cavalo, 24 horas por dia eu penso cavalo, eu almoço cavalo, eu só falo cavalo. E deixar eu não vou nunca. Apartar eu do Kiss também não. É óbvio que eu vou continuar acompanhando as provas, os eventos da BQM, as provas de amigos, os leilões, mas de uma forma hoje mais como assistir. Que eu puder ajudar, evidentemente que eu vou estar sempre às ordens. Que eu puder fazer, vou estar sempre às ordens. Mas eu acho que deixar eu não vou conseguir nunca. No próximo bloco, tem mais emoção para você. A revista Quarto de Milha traz um verdadeiro balanço do desempenho da raça durante o ano de 2018. Saiba quais animais foram destaque nas mais variadas modalidades, os competidores mais pontuados e os números dos leilões realizados. Veja também o calendário de eventos oficiais da BQM para 2019. Saiba tudo sobre o cavalo da família brasileira da revista Quarto de Milha. E na próxima edição, não perca o caderno especial sobre a Apartação 2019. Reserve agora mesmo a sua publicidade na revista oficial da BQM e assine pelo telefone ou pelo e-mail. Você sabia que a partir de agora é obrigatório a chipagem em todos os animais quarto de milha que disputam provas nos eventos oficializados da BQM? Os animais que participarem de provas oficializadas sem o chip não serão pontuados na BQM. Passa a ser obrigatório todos os animais quarto de milha serem chipados para poderem participar dos eventos oficializados. Se eventualmente algum animal registrado quarto de milha participar do evento sem estar chipado, a passada dele, o tempo ou a nota dele vai ser considerada sem aproveitamento técnico. Então os nossos juízes, eles todos já estão com os bastões para poder fazer a leitura e eles já estão em condições de fazer essa identificação. O objetivo é padronizar a identificação dos cavalos junto ao departamento de Studbook da associação. Quem quer chipar o cavalo tem que procurar um inspetor oficial ABQM. Somente os nossos inspetores estão habilitados para poder fazerem os chips e mandar a comunicação para a ABQM. Então nós recomendamos que todos chipem os cavalos, que vai ser bom não só para ele, proprietário, na identificação do cavalo, como também na competição e facilitar o trabalho de identificação dos cavalos e todos correrem de forma igual, vamos dizer assim. Ele é um dos responsáveis pela criação da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha. Na reportagem, vamos conhecer um pouco mais da história de vida de Renato Eugênio Rezende Barbosa e descobrir o motivo por ter sido também eternizado no 9º Hall da Fama BQM. Nós começamos em 66, acho que foi.
Tá? Então, 52, 53 anos, né? Em torno disso que nós estamos criando o cavalo quarto de milha. Conhecido como o primeiro criador brasileiro a trazer cavalos quarto de milha, importado dos Estados Unidos para o Brasil, o criador Renato Barbosa, o Tó, se recorda deste momento com carinho e saudade. Quando eu arrumei um meio sangue no King Ranch, na década de 60, daí eu fiquei encantado com o cavalo, e na época o King Ranch não vendia cavalo, nós resolvemos importar o cavalo. E demoramos um ano e pouco para fazer essa primeira importação, vamos dizer, depois do King Ranch, a segunda importação depois do King Ranch, que foi na década de 60, no ano de 66. Os cavalos vieram de navio dos Estados Unidos, demoraram algum tempo até o Porto de Santos, né, numa gaiola de madeira, e desembarcamos em Santos. A importação dos primeiros animais para o Brasil ajudou a abrir as portas para a raça entrar definitivamente no país. A criação cresceu e, com amigos que compartilhavam do mesmo sonho, foi fundada a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha. Daí para frente a história começa comigo, o Dr. Heraldo, né, o Quartinho Barbosa, e mais alguns amigos que resolvemos criar a associação alguns anos depois, apesar do King Ranch na época não estava propenso a entrar nessa associação, mas nós conseguimos depois de algum tempo que eles também entrassem, e eu, o Dr. Heraldo, o meu tio José, mais o Antônio Carlos Quartinho Barbosa e alguns outros amigos, o Dr. Euclides Aranha, tá? Resolvemos fazer a associação com o livro de registro que começou na época em Bauru. Responsável por trazer importantes garanhões e matrizes dos Estados Unidos e por tornar a Fazenda Berrante conhecida por todos os criadores da raça quarto de milha, o Tó passou a ser eternizado na ABQM e descreveu a importância dessa premiação ao criador. Eu acho que a atitude da ABQM de homenagear as pessoas é uma atitude, vamos dizer, de país desenvolvido, né? Todo país desenvolvido tem uma história, e o Brasil é um país que esquece muito da história. Eu acho que a história faz parte, né, da comunidade de um país, da sociedade de um país, das pessoas de um país. Então tudo que você puder lembrar do passado, tá? Você está, na realidade, forjando um futuro melhor. Então a ABQM está com essa atitude de contar a história desde o início de como começou, né, e as dificuldades, né, e as benesses que o cavalo trouxe, vamos dizer, hoje para esse mundo quarto de milha nosso que é tão grande. Ao ser questionado em qual momento foi o mais especial e marcante em todos esses anos de criação, Tó afirma que sempre se recordará com carinho do início da ABQM e o que a associação representa hoje para o país. Uma evolução que na época parecia distante. Eu acho que não tem a maior alegria, tem uma alegria de ter criado a associação com os amigos, né? E a gente imaginava que seria uma coisa pequena, algumas pessoas só que iriam participar, e nós não tínhamos ideia da dimensão que virou a associação. A associação na época era de 10 pessoas, depois passou a 100, passou a 1000, passou a 20 mil, entendeu? Foi uma dimensão assim incalculável que a gente não podia imaginar que fosse chegar nesses números que são hoje. É uma coisa assim, em termos de Brasil, eu acho bastante significativa a gente ser a segunda maior raça do Brasil depois do manga larga marchador. Tó deixa um recado. Seu legado e vontade para o futuro é que as gerações ampliem a visão dos negócios, se dediquem com amor e trabalho aos animais quarto de milha. O legado maior do cavalo, né, está dentro da tradição de gostar do cavalo. Cavalo é um negócio, eu não chamo de negócio, é uma paixão, tá? Para quem é apaixonado pela coisa. E a geração, as novas gerações futuras
tá, que hoje estão nascendo com mais vontade do que a geração passada, porque ela tem mais contato com o cavalo, pela quantidade de cavalo, pela quantidade de prova, quer dizer, é uma coisa crescente. Então, eu acho que o legado aí está em novas gerações futuras, vamos dizer, aumentarem e melhorarem o que as velhas gerações deixaram para eles como esse legado. Que bonito, né? No próximo bloco tem mais Hall da Fama para você. Está disponível na ferramenta de serviços online da BQM a emissão do atestado veterinário para coleta e transferência de embrião para inspetores e médicos veterinários. Antes, o documento precisava ser enviado ao departamento de Studbook da associação, através de documentação física ou por e-mail. A nova plataforma é destinada somente aos profissionais comprovadamente habilitados e cadastrados junto ao Studbook. De posse da sua identificação, que seria a carteirinha de CRMV, ele pode tirar uma foto facilmente, né, para o celular, ou até mesmo escanear esse documento, está se cadastrando no nosso site, né, oficial, e informando todos os seus dados pessoais e anexando esse documento para que a gente possa avaliar e já oficializar ele como emissor desse documento para a gente. E vale lembrar, quem não envia o documento fica em pendência com a BQM. Entre no site agora mesmo e cadastre-se. Você sabia que a partir de agora é obrigatório a chipagem em todos os animais quarto de milha que disputam provas nos eventos oficializados da BQM? Os animais que participarem de provas oficializadas sem o chip não serão pontuados na BQM. Passa a ser obrigatório todos os animais quarto de milha serem chipados para poderem participar dos eventos oficializados. Se eventualmente algum animal registrado quarto de milha participar do evento sem estar chipado, a passada dele, o tempo ou a nota dele vai ser considerada sem aproveitamento técnico. Então os nossos juízes, eles todos já estão com os bastões para poder fazer a leitura e eles já estão em condições de fazer essa identificação. O objetivo é padronizar a identificação dos cavalos junto ao departamento de Studbook da associação. Quem quer chipar o cavalo tem que procurar um inspetor oficial ABQM. Somente os nossos inspetores estão habilitados para poder fazerem os chips e mandar a comunicação para a ABQM. Então nós recomendamos que todos chipem os cavalos, que vai ser bom não só para ele, proprietário, na identificação do cavalo, como também na competição e facilitar o trabalho de identificação dos cavalos e todos correrem de forma igual, vamos dizer assim. A nova revista Quarto de Milha traz um verdadeiro balanço do desempenho da raça durante o ano de 2018. Saiba quais animais foram destaque nas mais variadas modalidades, os competidores mais pontuados e os números dos leilões realizados. Veja também o calendário de eventos oficiais da BQM para 2019. Saiba tudo sobre o cavalo da família brasileira da revista Quarto de Milha. E na próxima edição, não perca o caderno especial sobre a Apartação 2019. Reserve agora mesmo a sua publicidade na revista oficial da BQM e assine pelo telefone ou pelo e-mail.
Agora vamos relembrar a trajetória de vida de mais um apaixonado pela raça quarto de milha. Presidente da diretoria executiva da associação entre 2015 e 2017 e eleito com mais de 94% dos votos, Fábio Pinto da Costa é lembrado por grandes ações frente à ABQM e implementações de extrema importância. Desta vez, contemplado também no 9º Hall da Fama ABQM, fique agora com essa entrevista especial. O criador Fábio Pinto da Costa é uma dessas pessoas que nasceu com um dom para viver da terra. É um apaixonado pelo que faz. Iniciei no quarto de milha em 1980. Na ocasião, era muito difícil animais puros, então eu consegui comprar um cavalo puro e usei-o para a produção de meios sangues em éguas comuns. Em 1983 consegui comprar a primeira égua pura e daí em diante a gente seguiu nesse caminho até hoje. Foi a vida no campo, mais precisamente na fazenda Betel, em Ibitinga, onde ele fez história dentro da raça de cavalos quarto de milha. Eu sou a quarta geração que estou aqui nessa mesma fazenda, na pecuária, mas no cavalo eu fui o primeiro. Ninguém da minha família antes se envolveu com cavalos. Tinha um cavalo para trabalho, para lida de campo, mas cavalos de raça eu fui o primeiro que me apaixonei e comecei no quarto de milha. Ao longo desse caminho, são 39 anos agora, né, de criação, foram muitas as alegrias. E é difícil você enumerar quais as principais, mas foram muitas. A compra da primeira égua pura foi uma delas, ganhamos os primeiros títulos da ABQM de campeão nacional, foram outras, e aí sucessivamente foram tendo vários eventos que nos deixaram bastante satisfeitos. Empresário rural de sucesso, Fábio Pinto da Costa vê o futuro da atividade com muita expectativa. Sua experiência no setor e a crença nas novas gerações faz do criador um otimista. Não só da quarto de milha ou de qualquer outra raça, de cavalo ou na pecuária, o futuro da sucessão está no trabalho e no envolvimento das crianças na atividade. E eu acho que a ABQM nisso está muito bem focada em termos de incentivar as crianças e os jovens se envolver e motivá-los nos campeonatos da ABQM, que é o que vai garantir a sucessão para as próximas gerações. Eu acho que a coisa mais importante, óbvio que não se questiona a integridade, seriedade, mas o envolvimento com a terra é a coisa mais importante para o homem não deixar as suas raízes, porque é aqui no campo que se produz o alimento para todas as grandes cidades e para a humanidade. Sem o homem do campo, a humanidade está fadada a passar fome. A vocação herdada dos pais é uma das marcas mais fortes do criador Fábio. Eu acho que é muito importante, principalmente para os brasileiros, valorizarem mais o agronegócio e o homem do campo. Aqui no Brasil, o agronegócio e o homem do campo são marginalizados, ao contrário do que o é na Europa e nos Estados Unidos. Isso é a coisa mais importante que precisa ser mudada nesse país. No ano de 2015, foi eleito presidente da ABQM, implantando importantes mudanças que consolidaram a vocação da associação para as modernidades que permitem que seus associados tenham um atendimento facilitado em todo o país, além de promover cursos de atualização de juízes. Inclusive na parede da ABQM há muitos anos, que dizia que uma associação é tão forte quanto seus membros o queiram fazer. E eu acho que o cavalo quarto de milha é o cavalo mais versátil do mundo. Ele tem seu valor, ele tem os seus méritos, mas a ABQM é o que é hoje, não só pelo quarto de milha ser o cavalo mais versátil do mundo, mas por tudo que todos os sócios contribuíram e fizeram por ela.
Na edição 2019 do Hall da Fama, Fábio Pinto da Costa teve seu nome eternizado em reconhecimento à sua dedicação em favor da raça quarto de milha. Isso me deixa muito lisonjeado, me deixa muito enobrecido e eu só tenho a agradecer à atual diretoria e às pessoas que me escolheram para isso, para dizer que eu agradeço muito tudo isso. Não sei se sou digno dessa homenagem, acho que tem pessoas muito mais importantes, pessoas que contribuíram muito mais. É uma honra para qualquer criador, para qualquer pessoa fazer parte da história da BQM. Independente se faz 1 ano, faz 30 anos ou 50 anos. É uma honra, deveria ser e para mim tenho certeza que é e para todas as pessoas com quem eu convivo, eu sei que se sentem muito honrados de fazer parte dessa história. Parabéns, Fabinho, merecido. No próximo bloco, a temporada de eventos da BQM está só começando. Eu acho que tem várias passagens, né? A gente não tinha, na época, quando a gente montava, não tinha um lugar para se instalar. Foi o consultório do Dr. Heraldo, mas anteriormente isso, a gente fazia reuniões num restaurante em São Paulo, reunia o Dr. Euclides, eu, o Dr. Heraldo, Antônio Carlos, né? E mais um advogado, para reestruturar tudo isso. Foi uma coisa, vamos dizer, prazerosa, mas ao mesmo tempo trabalhosa, porque a gente não tinha mais pessoas envolvidas no processo. E daí acabamos montando no consultório do Dr. Heraldo em Bauru a primeira série da BQM para fazer o registro dos cavalos. A nova revista Quarto de Milha traz um verdadeiro balanço do desempenho da raça durante o ano de 2018. Saiba quais animais foram destaque nas mais variadas modalidades, os competidores mais pontuados e os números dos leilões realizados. Veja também o calendário de eventos oficiais da BQM para 2019. Saiba tudo sobre o cavalo da família brasileira da revista Quarto de Milha. E na próxima edição, não perca o caderno especial sobre a Apartação 2019. Reserve agora mesmo a sua publicidade na revista oficial da BQM e assine pelo telefone ou pelo e-mail. Você sabia que a partir de agora é obrigatório a chipagem em todos os animais quarto de milha que disputam provas nos eventos oficializados da BQM? Os animais que participarem de provas oficializadas sem o chip não serão pontuados na BQM. Passa a ser obrigatório todos os animais quarto de milha serem chipados para poderem participar dos eventos oficializados. Se eventualmente algum animal registrado quarto de milha participar do evento sem estar chipado, a passada dele, o tempo ou a nota dele vai ser considerada sem aproveitamento técnico. Então os nossos juízes, eles todos já estão com os bastões para poder fazer a leitura e eles já estão em condições de fazer essa identificação. O objetivo é padronizar a identificação dos cavalos junto ao departamento de Studbook da associação. Quem quer chipar o cavalo tem que procurar um inspetor oficial ABQM. Somente os nossos inspetores estão habilitados para poder fazerem os chips e mandar a comunicação para a ABQM. Então nós recomendamos que todos chipem os cavalos, que vai ser bom não só para ele, o proprietário, na identificação do cavalo, como também na competição e facilitar o trabalho de identificação dos cavalos e todos correrem de forma igual, vamos dizer assim.
finalização do 10º Congresso e Derby e terceira Copa dos Campeões de Vaquejada, foi dado início às provas oficiais da BQM. Os campeonatos estão apenas começando e com eles as preocupações com os principais protagonistas desta maratona, os animais quarto de milha. Vamos ver na reportagem de agora dicas e instruções para essa retomada. Acompanhe! Depois de um período de relativo descanso, as provas estão aí e com certeza irão exigir grandes esforços dos nossos quartos de milha. A cada ano os tempos despencam, os treinamentos se intensificam e as disputas ficam cada vez mais acirradas. Apesar dos cuidados dispensados a esses animais por seus treinadores, algumas regras devem ser lembradas antes das competições. Cuidados para a volta da competição, apesar de a gente saber que no quarto de milha, o fim do ano, em janeiro, a gente continua um pouco no calendário, né, algumas etapas. Se o foco for Congresso Nacional, a gente tem que usar esse começo do ano para criar um programa de trabalho focado nesses dois eventos. Então o cavalo que está com o compromisso do Congresso, por exemplo, em abril, fevereiro, março, às vezes até janeiro, ele tem que ter um programa de trabalho que vá sendo executado focado nessa data, portanto aumentando a intensidade um pouquinho, quanto mais próximo dessa data, para que ele chegue na data, na semana, né, do Congresso, por exemplo, afiadinho, para que ele chegue pronto para aquela agenda principal. Pode-se ir para a prova antes, mas como forma, às vezes, de preparação para esses eventos principais. O descanso entre as provas também é importante, mas sempre com base no calendário de atividades. Quando você volta de uma prova, o descanso é fundamental, mas também não é muito interessante descansar por muito tempo. Cavalos que estão no ritmo, que estão em meio de temporada, abril, maio, junho, né, julho, agosto ali, é o pico da temporada para o cavalo quarto de milha, né? Tirando o Potro do Futuro e Copa dos Campeões, mas essa agenda entre abril e novembro, abril e outubro ali, é o pico da temporada. Então é importante o descanso, mas às vezes descansar um cavalo de competição significa caminhar, por exemplo. Claro que ele tem que ter dias parados, dias de folga, né? É importantíssimo isso. Mas você não precisa, por exemplo, voltar de uma prova e descansar uma semana. Às vezes você volta de um congresso, que é uma coisa mais intensa, e aí sim descansa uma semana. Né? Descansa 4 dias, 5 dias e depois já volta a caminhar de novo e depois já volta para o ritmo. Se a gente pensar sempre como atleta, um atleta que faz jogos, um jogador de futebol, um atleta profissional de qualquer esporte, ele tem os períodos de descanso, mas mesmo nesses períodos de descanso a dieta continua, né? Os exercícios mais leves continuam, as coisas não são tão assim on e off, né? Põe para trabalhar, depois desliga o cavalo e volta depois para o pau de novo. Não, é uma coisa bem programada. Por isso a importância de você ter veterinário envolvido, você ter uma equipe em volta dos cavalos que te ajude a tomar essa decisão estratégica de treinamento de competição. Atenção também às vacinas. São cuidados básicos e alguns medicamentos usados devem ser administrados somente com recomendação veterinária, uma vez que muitos deles passam por avaliação contínua e às vezes alguns passam a ter até mesmo o uso proibido. Um cavalo de competição, ele tem que estar em dia com o manejo sanitário, vacina, vermífugo, tudo isso, até porque ele não consegue entrar nos eventos sem atestado de vacinação, assinado por veterinário. E ele tem que ficar muito atento aos exames antidoping, às provas que você tem exame antidoping. Muitas vezes um cavalo precisa tomar determinado medicamento ou precisa tomar uma droga qualquer para viajar. Isso pode ser comunicado com antecedência à associação, isso pode ser comunicado à organização da prova para que o veterinário e o proprietário não tenham problema depois. Toda vez que você tem uma necessidade real disso, uma necessidade concreta ou legítima disso, existe a legislação que te ajuda. Toda vez que você não tem a necessidade e faz para potencializar a performance, para tirar dor, para poder correr, você está entrando num campo muito perigoso
por dois aspectos. O seu cavalo vai ter uma durabilidade menor e o seu veterinário, a sua equipe vai estar envolvida, o seu treinador às vezes vai ser suspenso e assim vai. Ainda em relação ao uso de medicamentos e suplementos de uso comum, o cuidado fica por conta dos exageros. Os produtos que você encontra de livre comércio, que não precisam de receita, que às vezes vêm de outro país, coisas que a gente sabe que acontece por aí, você sempre coloca em risco a performance do seu cavalo, você sempre coloca em risco o cavalo, né? Com ou sem o veterinário envolvido, mas com drogas, com produtos, às vezes suplementações que não sejam absolutamente necessárias, você está botando em risco a vida do teu cavalo, botando em risco a performance como um todo. Seguir as recomendações dos veterinários significa ter um animal sadio para a nova temporada que se inicia, além de garantir aos nossos companheiros o bem-estar que eles necessitam para ter uma vida longa, saudável e feliz ao nosso lado. Com essas recomendações, os animais estão preparados para entrar nas arenas e encher seus criadores de orgulho. O calendário oficial de competições só está começando. Então, boa sorte a todos! E a TV Quarto de Milha de hoje fica por aqui. Se você quer rever outros programas já exibidos, acesse o site da BQM. Até o próximo programa e eu espero você! A revista Quarto de Milha traz um verdadeiro balanço do desempenho da raça durante o ano de 2018. Saiba quais animais foram destaque nas mais variadas modalidades, os competidores mais pontuados e os números dos leilões realizados. Veja também o calendário de eventos oficiais da BQM para 2019. Saiba tudo sobre o cavalo da família brasileira da revista Quarto de Milha. E na próxima edição, não perca o caderno especial sobre a Apartação 2019. Reserve agora mesmo a sua publicidade na revista oficial da BQM e assine pelo telefone ou pelo e-mail. Está disponível na ferramenta de serviços online da BQM a emissão do atestado veterinário para coleta e transferência de embrião para inspetores e médicos veterinários. Antes, o documento precisava ser enviado ao departamento de Studbook da associação, através de documentação física ou por e-mail. A nova plataforma é destinada somente aos profissionais comprovadamente habilitados e cadastrados junto ao Studbook. De posse da sua identificação, que seria a carteirinha de CRMV, ele pode tirar uma foto facilmente, né, para o celular, ou até mesmo escanear esse documento, está se cadastrando no nosso site, né, oficial, e informando todos os seus dados pessoais e anexando esse documento para que a gente possa avaliar e já oficializar ele como emissor desse documento para a gente. E vale lembrar, quem não envia o documento fica em pendência com a BQM. Entre no site agora mesmo e cadastre-se.